Olá pessoal, estamos finalizando então aquela casa de isopainel, conforme eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, que a gente ia mostrar como é que ela ia ficar depois de pronto. Então, no caso tá aí, vou mostrar alguns detalhezinhos. Ainda tá com as tábuas em cima da cobertura, né, que foi utilizado para fazer a fixação, por exemplo, lá da internet, de qualquer tipo de antena, né. Então aqui ficou uma caída só, né, essa cobertura, né. Então ainda tem alguns trabalhos que o pintor ainda está finalizando, porque o tempo não para de chover, né. E aí então a gente está finalizando a nossa parte e deixando só a parte dele para ele, na hora que der um tempo bom, ele vem aí e finaliza. Então tu pode ver que o isopainel ou a casa ecológica, depois de pronta, ela não fica longe do sistema de alvenaria. Então essa é aquela casa que a gente fizemos a montagem, né, de peça por peça. Então eu vou mostrar para vocês alguns detalhezinhos que estão fazendo toda a diferença. Só um minutinho. Então aqui são alguns detalhes da casa, né? Então falta ainda alguns detalhes da pintura, né? Para o pintor finalizar, que não é da nossa parte, né? Então você vai vendo alguns detalhes, né? Que depois ela pronta, ela não fica diferente, tão diferente do sistema de alvenaria. Então aqui tem alguns detalhezinhos, né? Que ainda está sendo finalizada, a parte elétrica, algumas coisinhas, mas o principal, que é a fixação de porta, janela, cortina, que é um das grandes preocupações das pessoas para fixar varão de cortina, armário, por exemplo, que nem aqui, ó. Nós temos um armário embutido. Não ligo para bagunça porque a gente está finalizando ainda o trabalho, né? Então você pode ver, você pode colocar qualquer tipo de armário, não tem problema nenhum. Então você pode ver, não tem uma parede atrás secundária, né? É tudo fixado direto. Aqui, por exemplo, a gente tem um armário que vai logo acima do fogão. A única diferença nesse sistema de fixação é que quanto mais pesada a peça for, que nem, por exemplo, a gente vai colocar esse sugar, né? É uma peça mais longa, ela tem 50 centímetros. Então o que tem que fazer? Faz o furo na parede, ela é uma chapa metálica, coloca a bucha de gesso, aquela branquinha, e coloca um pouquinho de espuma expansiva, né? Quanto mais peso. Mas nesse caso aqui, por exemplo, nesse armário, aqui, ó, tu pode ver que a fixação foi direto no painel com aquele parafuso, o mesmo parafuso que é feito fixado a chapa de cobertura, a telha, com ponta autobrocante. Então a única diferença aqui, nós temos dois exemplos. Nós temos no caso o sugar, ele é mais estreito e mais comprido, longe da parede, então você coloca um pouquinho de espuma expansiva e a bucha de gesso. Aí deixa ela secar um pouquinho, depois você pode colocar ali, não vai ter problema nenhum. Agora eu vou mostrar um outro detalhezinho aqui que a gente fez. Aqui então, essas molduras aqui é tudo de isopor, né? Então foi colocado cortina, foi tudo que relacionado assim, que não tenha sobrepeso, você pode colocar tudo com um parafuso brocante, autobrocante. Aqui ainda daí vai vir o pintor, vai fazer o acabamento essas peças ali nessas molduras, né? Aqui a gente fez uma aplicação do papel de parede,
Então tu pode ver, você pode aplicar o que tu quiser nesse sistema de painel, que depois ela vai ficar igual o sistema de alvenaria. Então tem vários detalhes aqui que a gente o pessoal está finalizando ainda, né? Eu só estou mostrando alguns detalhes da nossa parte para vocês terem uma ideia de como que vai ficando. Agora que eu vou mostrar aqui que são do quarto. Então aqui você pode ver, foi fixado os varão de cortina, foi aplicado um papel de parede, né? Foi colocado moldura. A porta aqui, as portas sem problema nenhum, né? Então, basicamente você não perde nada em relação ao sistema de alvenaria ou ao sistema de madeira, né? Aqui no caso, essa cobertura foi feita uma caída só. O forro, no caso, foi feito conforme a caída da cobertura. Então ela tem 9,5 metros de comprimento, 9,5 metros. Então a gente deu 3% de caída. Daí, então, no caso, ela pediu para colocar